Ah, definitivamente tá na hora de cortar o cabelo. Ou vou deixar ficar cabeludo, hein, por causa da pandemia. Corta o cabelo? Não corta o cabelo? Não sei. Fica aí a pergunta. Beleza, hoje eu quero falar de um assunto que é sério. Eu falo de bastante coisa séria em teoria aqui, então não é uma surpresa. Mas eu queria falar um pouco sobre desinformação, fake news e pseudociência, né? Porque a gente tá vivendo na era da informação, né? É muito fácil todo mundo ter muita informação. E por causa disso, basicamente, a gente conseguiu fazer a volta nisso e tornar a era da desinformação, basicamente. Como é muito fácil tu ter acesso a informações e tudo mais, e ter acesso a muitas pessoas e tal, a gente foi se tornando cada vez mais preguiçoso, né? Então ficou cada vez mais difícil para nós fazer um método científico e identificar as coisas e pensar por nós mesmos. É muito mais fácil para nós simplesmente achar alguém que fale a nossa verdade e aceitar aquilo e viver daquele jeito, né? Então, beleza. Primeiramente, o que é a pseudociência? Pseudociência é tudo que usa de jargões científicos, a credibilidade de cientistas ou coisa do gênero, para tentar falar que alguma coisa é verdade. Alguma coisa que não é verdade, basicamente. Querer passar alguma informação. Normalmente, eu acho que os melhores exemplos de pseudociência e desinformação que eu posso dar é que atualmente, por exemplo, o lance da Terra plana, que algumas pessoas que voltaram a acreditar nessa questão, nem voltaram, né, mas decidiram que a Terra é plana agora. Algumas pessoas decidiram dentro disso. A pseudociência basicamente trabalha com algo assim, com uma ideia, e aí eu vou tentar provar que aquela ideia é verdade. E não é assim que funciona a ciência. A ciência observa, basicamente, o que está acontecendo na natureza, cria uma hipótese em cima do que está acontecendo, testa essa hipótese e faz uma conclusão disso. Voilá, o pensamento científico é isso. Não é tão difícil. Tu observa alguma coisa, tu pensa sobre o que é aquilo, tu testa aquilo, se funcionou várias vezes de formas diferentes e tudo mais e continuou dando o resultado correto, parabéns, você tem uma teoria em mãos. Então, basicamente, esse é o processo científico, não é nada muito complexo. O processo pseudocientífico basicamente vem: eu já tenho a conclusão pronta. Eu acho que a Terra é plana e é isso aí, eu acredito que seja, eu quero que seja, eu tenho fé que a Terra é plana. Beleza. Então eu vou fazer todos os experimentos até isso virar verdade. Eu não me importo se todos os meus métodos e tudo mais estão errados e estão dando errado e tudo mais. Eu vou ficar tentando até provar a minha conclusão que eu já tenho pronto. E isso é completamente errado, isso não faz sentido nenhum. E tem um documentário na Netflix que eu acho bem interessante, que eu acho que é Terra Plana, talvez o nome, que ele acompanha algumas pessoas que creem que a Terra é plana, algumas pessoas importantes da Terra plana nos Estados Unidos, e basicamente acompanha com alguns psicólogos e algumas pessoas falando sobre aquela ideia, sobre por que elas estão fazendo aquilo, né? E no final se resume a pessoas tentando ter um grupo social, né? Ter pessoas juntas e poder estar fazendo alguma coisa a mais e se sentir importante dentro de um espectro da vida ali, né? Que muitas dessas pessoas simplesmente não passam por não tem amigos, não tem família, às vezes acabam se sentindo sozinhos e acabam recorrendo para grupos de pseudociência, com teorias da conspiração e coisas do gênero, para achar pessoas que vão dizer que a verdade dele está correta. Normalmente alguma dessas pessoas só querem estar certa em alguma coisa, né? E é meio complicado isso. Mas esse documentário mostra, né? Eles gastam milhões de dólares em vários equipamentos científicos e para botar experiências em plano que provem que a Terra é plana, e eles só conseguem provar todas as vezes que a Terra é redonda, e todas as vezes eles falam que fizeram alguma coisa errada. Não, tem alguma coisa errada aqui, não, a Terra é plana mesmo, bicho, só que a gente fez alguma coisa errada. Então, simplesmente demonstra o que é pseudociência. Se tu quer entender bem a pseudociência, assiste esse documentário Terra Plana aí da Netflix. Mas beleza, Terra plana é algo bem absurdo, que qualquer pessoa com discernimento maior, assim, consegue parar assim, não, peraí, calma lá, né? Então, não é um problema tão grande, né? Eu creio, eu espero. Se tem alguém que tá assistindo meu vídeo e acha que a Terra é plana, por favor, não. Só não.
Só para assim, pensa assim, por quê? Pensa por quê? E tu quer quebrar uma teoria pseudocientífica? Pensa por quê? Por que que a Terra é plana e as pessoas estão escondendo isso? Por quê? Por quê? Qual que é o motivo? 90% dos casos da pseudociência, eu já utilizando de pseudociência, porque falar 90% dos casos eu só tô cagando um número aleatório aqui, e que não tenho estudo nenhum, eu só falei um número, e porque eu tô falando em porcentagem, aparentemente é um pouco mais científico e as pessoas acabam acreditando. Então, olha, eu já mais um truque pra pseudociência. Na grande maioria dos casos que eu já vejo de pseudociência, não existe um porquê daquilo. O porquê não existe. Existe o motivo, não existe o motivo, existe só a conclusão do negócio. Aquilo é do jeito que eu acredito que é, porque tanto faz. O lance é que é. É porque eu disse que é porque é mesmo. E é isso aí. Pseudociência é um negócio que me afeta muito, eu fico muito irritado com isso. Talvez eu esteja demonstrando um pouco isso aqui. Eu realmente não gosto dessas questões. Então, outro exemplo ótimo de pseudociência, depois de vários exemplos terríveis que a gente tem aí normalmente no Brasil em geral, hoje em dia, com gente falando que a universidade pública é dominada pelo comunismo, em 2021, comunismo em 2021. Se fosse em 92, eu até falava, ok, faz até um pouco de sentido. Se fosse em 62, também, ok. Estamos em 2021, né, gente? Então, comunismo domina a universidade pública. Ok. Tem um lance das pessoas falando que universidades públicas, todas, por algum motivo, todas, estão mancomunadas e traficam maconha e coisa do gênero. Primeiramente, aí pensando de forma científica, se fosse traficar alguma coisa, vamos traficar maconha numa universidade pública. Universidade pública é gigantesca, poderia fazer metanfetamina, poderia fazer tanta outra droga pra vender e ficar muito mais rentável. Por que maconha? Olha, a pseudociência afetando essas questões, hein? Não pensa muito. Não pensa muito que cai os argumentos. Então é melhor tu não pensar, é só aceitar. É verdade, é isso aí. Show de bola. E aí, outra parada que eu fico muito irritado, que talvez eu afete algumas pessoas que seguem o meu canal, que eu sei bem. Astrologia. Se você crê nos astros, na astrologia, horóscopo e toda essa questão, na cabala e o escambau, se tu já for pegando pra parte do espiritismo e o escambau e tudo mais, se você crê nisso, outros 500. Eu creio nisso, eu acho, dentro das minhas convicções de espiritualidade, isso aqui é o lance. Beleza, é que nem Deus, é que nem entidades em geral. Crenças de algo superior e tudo mais. Crer não é um problema, a ciência não se afeta dentro disso. Crer nas coisas é uma outra parada, mas quando você pega isso e pega essa sua crença e utiliza ela de uma forma que basicamente está tentando passar como não, isso não é uma crendice, isso é a realidade. Aí é outra parada, isso é pseudociência. Astrologia é crença, você tem que crer nas paradas e é isso aí. Na vida real, não existe nada científico que diga que a gravidade ou sei lá, os planetas em geral, os astros, afetam a vida das pessoas numa questão de personalidade. Para não ser, digamos, leviano aqui, eu vou falar, existem 3 astros fora da Terra que realmente afetam a nossa vida, cientificamente comprovado. A Lua, não porque ela afeta a nossa personalidade, e sim porque ela afeta a maré, né? A gravidade da Lua afeta as marés e a água da Terra e impede que tenha um tsunami no meio do Amazonas ou coisa do gênero. E beleza. Show. Só por isso. Outro astro é o Sol, porque a gente está girando em torno dele, né? E a gravidade dele nos pegou e nos manteve girando aí, e é isso aí. O Sol que nos mantém vivo, né? Também. Então aí são 2 astros que mantêm a nossa vida do jeito que ela é. O outro astro é Júpiter. Não porque eu tenho ascendente Júpiter ou coisa do gênero, mas sim porque Júpiter é enorme e a gente já teria morrido há muito tempo se Júpiter não estivesse na nossa frente e capturando com a gravidade dele asteroides que vêm na nossa direção.
o Júpiter é enorme, então ou os asteroides acertam o Júpiter, ou ele passa perto de Júpiter, entra na órbita dele e fica ali, né? Então, é isso aí. Ponto, acabou. São esses os 3 astros que mudam a vida na Terra. Existe um outro astro que pode ser dizer um asteroide gigante que pode cair na sua casa do nada. Isso é uma possibilidade. Mas em questões astrológicas, de que esses astros vão afetar a nossa personalidade e definir como somos... Isso é tão ingênuo que eu fico tão... Sim, existe um livro base... É The Sims, a vida é The Sims. A gente tem uma base de personalidades, a gente escolhe nossos traits ali, né? Nossas habilidades e coisas são pré-definidas quando a gente nasce e a gente usa isso pro resto da nossa vida. Isso é tão idiota, assim, que eu fico assim, meu Deus do céu. Eu tô falando que isso é idiota no ponto de ciência. Cientificamente não existe comprovação nenhuma, é impossível comprovar isso. E eu vejo que muitas pessoas dentro da astrologia tentam comprovar com alguma questão das ondas gravitacionais e que agora com o lance das ondas gravitacionais terem sido observadas pela primeira vez, estão utilizando isso de alguma forma pra dizer que é verdade e tal. Aí eu, não. Eu realmente fico irritado com esses tópicos, porque, tipo, se tu crê que realmente afeta e é dessa forma que funciona o mundo, beleza, show de bola, massa. Porém, se tu tenta dizer que existe uma ciência por trás disso, não, é que nem tentar provar Deus com ciência, não, é aquela parada do design inteligente, não existe essa questão, não. Aceita suas crenças como crenças, aceita que você tem fé nas coisas e simplesmente vive a tua vida, cara, e aceita que existe a ciência que realmente existe ali e tudo mais, que é definida e observada e comprovada dentro das teorias e hipóteses e o escambau. Por favor, só isso que eu quero passar. Beleza, eu me empolguei demais com essa questão, talvez. E... outro exemplo de pseudociência. Segura aí. Uou. Beleza. Essa caixa mística aqui é o meu tarô. Eu sei ler tarô, primeiramente. Então, aí as pessoas... é porque tu não sei o que, tu nunca parou pra estudar. Maluco. Em alguns aspectos, dentro de algumas crenças aí, eu tenho o título de mago. Então... Eu sei do que eu tô falando. Eu não creio que o tarô seja realidade. Eu sei identificar o que cada carta significa e as formulações, né, de cada... O que cada formação significa e tudo mais. Aí existem as explicações pseudocientíficas, existem explicações científicas de que é só... confirmação, né? Tipo, eu só tô confirmando coisas e usando a minha experiência de vida pra ler alguma parada e dizer como é e tudo mais, porque os padrões da vida se repetem e tal. Então não existe nenhuma espiritualidade dentro disso. Mas existe o lance de espiritualidade e pseudociência. Pseudociência, se eu tentasse dizer que o tarô é verdade e o misticismo do tarô realmente funciona e ele... é a realidade. O mundo se define pelas 22 arcanas maiores e as 40 e poucos arcanas menores, e é isso aí. O mundo é mágico desse jeito. Show. Não é. Só não é. Então, beleza. Isso é pseudociência, tentar se explicar com a ciência essa questão. E existe o lance da crendice, que se eu acredito... Existe uma questão da espiritualidade, de crer que é o anjo guardião que me guia sobre as cartas do tarô, que as cartas caem corretamente, porque quando eu embaralhei, utilizou a espiritualidade da outra pessoa que estava embaralhando e a minha e tudo mais, Isso é ok, porque é espiritual, isso é 100% a crença da pessoa, é impossível de provar, e ok, show, isso é de boa, tranquilo, isso não é uma afronta para a humanidade. O que é uma afronta para a humanidade é tentar explicar como a vida funciona de qualquer forma, só pra... Sei lá, né, cara? É só pra, tipo... Tu tá certo. Virou um negócio de, tipo, é que eu tô certo. Ponto, acabou. Ainda tem muita coisa pra discutir. Esse vídeo eu fiz mais com uma certa
raiva e tal, talvez eu explique um pouco mais especificamente algumas questões. Se vocês tiverem algum assunto que queiram que eu fale sobre, vá em frente, comentem. Eu tô tentando falar um pouco de tudo que eu vivi e tudo mais. A questão do canal é sobre a minha vida, basicamente, né? Sobre eu, né? E as coisas que eu sei, as coisas que eu faço. Então, se vocês tiverem alguma coisa que queiram uma opinião minha, por algum motivo, né? Porque agora as pessoas gostam de ouvir a opinião dos outros. Então, se vocês quiserem ver a minha opinião em alguma questão, é isso aí, comentem aí, e é isso aí, né? E se não tiver nada pra comentar sobre o vídeo, comentem aí se você usa óculos ou não, porque esses comentários aleatórios realmente impulsionaram bastante o canal. Eu fiquei impressionado os números, né? Eu realmente não esperava do jeito que tá, realmente tô muito empolgado com essa questão do YouTube, e é isso aí. Mas por hoje é isso, meu nome é Otávio, tchau, tchau, e até a próxima.